Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play. Muito obrigado pela sua atenção. Eu, particularmente, brinco com este assolado número 50, uma marca que nem eu imaginava que a gente ia chegar, mas eu brinco que cada um tem suas marcas. De um dia, na abertura do programa, a gente se quebra. Bom, A gente tem algumas marcas que a gente já eternamente falou. Para mim, a marca do episódio 50 era muito, para mim, é muito emblemática, assim. Então, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção em todo esse caminho. Eu sempre gosto de lembrar, é a parte sonora das newsletters que você assina, acompanha em solada.com.br. Eu já falei demais, meu nome é André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. fala aqui, pessoal, Thiago Zuma falando hoje em local incerto e não sabido aqui, Lins. aproveitando uma São Paulo assim, escapadinha de São Paulo para não ficar pensando em problema, seja de São Paulo, seja do Corinthians. Eu não posso falar nada disso, porque assim, né? Ah, o Grêmio tem um jogo, tudo bem, que meteram a mão do Grêmio e tal, mas tipo, olha, como é que é? Alguém falou, algum comentarista disso falou como é que o Grêmio não pode ficar acomodado, e é isso, não pode ficar acomodado, entende? Olha, tem Nem nove sei, eu nem tô jogos. acompanhando absolutamente nada de notícias assim, e hoje eu fui pego de surpresa assim, por esta nova música que apareceu. Exatamente, sabe que eu não tinha nem te falado, porque quando eu vi que eles estavam soltando aqueles teasers muito, como é que é, a banda de olho fechado, aí abri o olho, assim, eu falei um teaser por dia, saúde e alegria. Aí eu falei, tá, então provavelmente lá pela semana que vem alguma coisa. Eu até tava pensando que era o disco, mas aí quando a gente foi ver, nós temos como é que é, eu tenho que até colar pra gente não errar, como é que é. Nós temos Night Terror, a primeira música do disco novo do Dream Theater, A Volta de Portnoy, que nos pegou de assalto. E eu já adianto uma coisa que eu tinha falado no outro grupo, que o Thiago tinha visto. Se era desse jeito, era melhor ter ido ver o filme do Pelé, entende? Tem coisa do Mandini melhor que isso aí. Desculpa, mas é fato. Ah, sim, Parasomnia, né? Puta nome Distúrbios do sono. ruim pra disco também. É Paranormal com Insônia. É, Sim, distúrbio de sono desse de velho. a capa é ruinzinha também. Foi assim, a coisa. Não foi um bom cartão de visitas, né? Só ouvi uma vez a música. Ela começa meio parecendo As I Am, depois entra num riffzão nada a ver, pesadão da banda. Não era. Tipo, não era o que a gente esperava do Dream Theater numa volta do Portnoy logo de cara, apesar de ser exatamente o que eu esperava da banda. Assim, É que existe sabe? desejo e realidade. É, exatamente. Hello, fellow kids, we're back. Exatamente. Steve Portnoy Buscemi. Exato, assim. Mas assim, vendo o nome das músicas, pelo menos eu tive a impressão que vai ser um disco conceitual, né? Quem sabe não vem algo mais progressivo aí nesse meio. Vamos esperar. Eu confesso que assim, frase que eu falei antes de começar a gravar é que ouvir o Awake em 2024 é perigoso diante disso. Porque daí você nota coisas que eram legais lá atrás e você diz assim, putz, agora vem isso. Daí quando eu olhei uma música final de 20 minutos, bah, confesso que assim, ó, desculpa, mas isso que assim, quem tá ouvindo às vezes não entende passado. Isso que eu era fã maluco do Jordan de carteirinha, assim. Quando eu olhei pra isso, eu falei, cara, bah, rolou um assim, É, bah, sem tempo, irmão. uma das coisas que eu não entendo disso é que o Jordan não agrega absolutamente nada em timbre, nada em passagem. Só tem uma horazinha legal que ele faz um solo meio imitação de Hammond dele ali, que é mais ou menos aceitável. Mas o máximo é aquilo, né? Começa com um plágiozinho de As I Am, aí entra com riffzão pesadão, aí chega uma hora tenta fazer uns polirritmos ali pra ver se a coisa vai. Refrãozinho bem, qualquer coisa. Uma música que não agrega nada, assim. Ninguém vai lembrar dessa música depois no disco seguinte. Não, eu sei, eu tava brincando assim, isso é coisa de, tipo assim, tiozão, recém-separado, 50 anos, começa a correr pra postar foto no Instagram, pra tentar olhar pra mina de 20 anos e ver se consegue biscoitar, entende? Tipo assim, cara, não, você não vai, entende? Não é o seu público, entende? Eu olhei pra isso e falei, não. Então, eu não sei se não é o público, porque o Dream Theater conseguiu ter uma renovada de público, uma molecada que tá ali sempre querendo aprender a tocar difícil, um negócio mais pesado. Assim, o que eu acho só é que é um prog que não diz com uma geração nova de prog, que essa geração Exatamente, é de bandas isso. tipo Tesseract, Isso, Testures, isso, exatamente isso. essas bandas de prog que trabalham muito mais com atmosferas e climas, e o Dream Theater não ofereceu isso.
ofereceu absolutamente nada disso. Parece que vai começar oferecendo isso no início do riff lá, naquele riff que parece o riff de As I Am, mas não oferece. Volta pra ser um Dream Theater genérico metalzão. Vamos ver o que, que a banda tem a oferecer no disco. As músicas são longas, de repente o disco pode ter alguma versatilidade. E aí eu tô dando, meu, se a gente tivesse a Solada Beth ali, eu diria que esse disco vai acabar sendo o Metropolis Parte 3 pelo conceito. Essa coisa de paranormal, insônia, é o Sleeper de novo tendo relações pelos sonhos com Victoria e The Miracle and the Sleeper e papapá. Mas vamos lá. Não vou fazer igual que nem o da parte 2, então vai ser a parte 3, vai ser tipo por paranormalidade, os caras cara tendo uma relação telepática com uma outra pessoa que não existe. Chutando ali, né? Não sei se eu vou ter nem paciência pra ler as letras pra ver se é isso mesmo, mas enfim. Assim, desculpa, 2024 nos leva a uma realidade como é que é. Não sei, eu acho que eu começo a ficar fora da. Acho que eu começo a ficar. Isso que assim, acho que DT é uma das bandas que eu mais vi ao vivo. Eu acho que eu começo a ficar fora do escopo não sei, entende? Não sei. Acho que parou de clicar, acho que talvez eu vou comprar aquela versão lá que tem o Blu-ray para colocar na coleção, entende? Mas, tipo, Né? não sei, não sei. E, É. e enquanto isso, os dois alucinando com o disco do Blood Incantation. Exatamente, que eu achei muito mais a full, eu achei muito mais legal, entende? Se você vence aquela parte, que é nosso saudoso ouvinte, Guilherme Jap, também foi de Blood Incantation, como é que é, passar da parte, a parte capeta, depois fica tribom. É isso que eu queria, entende? Era uma coisa diferente, era uma coisa, sabe, alguma coisa nova na mesa, mas Feita a introdução, bora. exatamente. E como é que é dizer? É um disco que é perigoso de ouvir em 2024, um disco que é de 94. Já que a gente está falando de Dream Theater mesmo, Glorioso Awake. A gente brinca assim que ele é muito engraçado, porque ele é o terceiro disco da banda, mas talvez ele tenha muito a cara de o segundo disco da banda. Porque é a banda aquela que ela vai estourar de fato ali no Images and Words, e aí de repente vem todo aquele turbilhão de Images and Words, e agora? O que que você coloca na mesa? Até porque se vai lembrar da história do Dream Theater, né? Teve entre o primeiro e o segundo disco, são 3 anos da banda se reinventando, procurando outro vocalista, tentando achar. A identidade eu acho que tá bem estabelecida já na Dream Day Night, mas Tá. tentando achar um vocalista que agregue algo a essa identidade e com muito tempo para trabalhar essas músicas. Aí o Imagine Words faz sucesso na esteira da Paul Meander acaba sendo um hit improvável, e a banda é pressionada a fazer um segundo disco e ter que entregar o segundo disco logo, em menos de 2 anos. Né? E aí é o Awake, é essa história. A gente tinha combinado de gravar o Awake e esse primeiro disco do Dream, a primeira música nova do Dream Theater é lançada no dia que a gente tinha combinado de gravar. Então, bem coincidência. Como é que diz aquela outra banda? Fates Warning, os fatos avisam, tá? Os acontecimentos avisam. Fates Warning, tá? Apenas isso. A gente falou que é o segundo disco e eu gosto bastante do Away, que é um disco que com o tempo ele cresceu muito. Eu brinco assim, a gente tem, eu particularmente tenho algumas recordações muito pessoais de outros discos, mas eu gosto muito de como o Awake é um disco que ele é dark, mas ele não é, tipo assim, ele sabe ser um pouco mais sombrio, mas o que reflete num DT mais agressivo, mas que você tem, e o que é, depois uma frase que depois eu vou falar, mas você tem um DT que ele é exatamente prog metal, que ele vai balancear as duas coisas. Acho que para mim é o sabor único desse disco, assim. Eu ganhei ele de Natal em 94. E pra mim foi um baque já de cara ouvir. E eu acho o exato oposto de vocês. Eu acho que o Imagine Words era o disco de prog metal perfeito. E o Awake, num primeiro momento, me incomoda, porque tem as músicas mais metal e as músicas mais prog. Mas são raros os momentos em que o prog metal tá equilibrado numa música só. Acho que o disco em si tem essa, tipo, tem horas que ele é um metal mais técnico, tem horas que ele é um progressivo com pigadas, pitadas de peso, mas em nenhum momento ele é que nem Menor. Aí você pega mesmo o Another Day, que era pra ser uma power ballad ali, a Another Day tem uma power ballad progressiva, com um monte de pitada de tempo quebrado. E aí a gente vai entrar. O Imagine Words foi inteiro composto nesse período de 90, 91, assim, que é pré-grunge, né? Então a banda tava compondo com aquela cabeça de uma banda olhando pro Queen's Hike do Operation Mindcrime do Empire
como talvez a grande referência. E 94 não, 94 já surgiu o grunge, a coisa já aconteceu. Então essa pegada mais soturna que o disco tem, mais sombria que ele tem muito também de um fator externo pressionando uma suana de 1994 na indústria musical. Mas é que a gente pode dizer assim, isso é uma coisa que deixa o disco, mas assim, isso dá uma data pro disco, mas não deixa ele datado. Isso só vai colocar ele Não, não é, ele não é datado de jeito nenhum, assim, até porque eu acho que uma das coisas que o grunge não é datado, mas que eu olhe para lembre muito da época, eu acho que sonoramente ele é muito mais atemporal do que outros estilos, assim. Pegar o Nevermind do Nirvana, isso é um disco, assim, pode ter que podia ter saído anteontem. Sim. Eu acho que o grunge tem muito isso nos discos de grunge. Apesar de alguns a produção não ser tão boa quanto a do Nevermind, e a produção ser boa do Nevermind, alguma coisa que pra banda era um problema. Mas o Dream Theater, a produção da Wake é uma produção muito boa, muito melhor que a produção de Amazing Words. Assim. Apesar que eu trocaria os O timbres de John bateria. Purdell. Então, mas o John Purdell soube dar uma sonoridade pro disco que era contemporâneo ali. Eu gosto dos timbres de bateria dele muito melhor que os timbres de bateria do Amazing Words. Acho que a banda tá muito mais segura da sonoridade que eles Sim, vão pegar. isso sim. Eles dizem até que na hora da mixagem, assim, a diferença que eles tiveram da mixagem do Imagine Words pra mixagem do Awake é que no Imagine Words eles deram o disco pro John Prater, que é o produtor que fez a mixagem do Imagine Words, e ele não tinha ideia do que a banda queria fazer, porque era alguma coisa muito diferente. Na hora de mixar o Awake, eles já sabiam exatamente como eles queriam soar, o que, que deu errado no primeiro, o que, que eles queriam fazer de novo, e o John Purdell teve isso tudo passo a passo de como fazer. Foi uma coisa que não aconteceu no Imagine Words. E deixa eu voltar para uma coisa que você estava falando antes, que para mim talvez seja a nota agridoce do disco, assim. A gente falou do disco legal, agora a gente vai falar como é que é a coisa do agridoce, assim. Ele é um disco que ele, para mim, ele por dois incidentes muito particulares, ele é um momento, eu gosto de pensar no Awake como ele é um último momento da história do que o Dream Theater poderia ter sido, por dois eventos. Acho que o primeiro evento é a história do Kevin Moore, que tá ali na finaleira do disco e fala, valeu, muito obrigado, eu tô noutra cabeça, eu tô noutra história, e que era talvez um DT que depois ele vai ser outra coisa por outros fatores, o segundo fator a gente já pega depois, mas assim, talvez seja o último retrato desse Dream Theater do Kevin Moore. E é interessante olhar para isso 30 anos depois. Tem um outro sabor, assim. Mesmo que depois o Kevin Moore vai fazer como é que é, OSI, e vai aparecer lá no Fates Warning, mas eu queria que esse cara tivesse feito pelo menos mais um disco, entende? É isso que hoje eu olho e penso muito pro Awake, assim. Então, né, a parte do Kevin Moore, assim, sem dúvida. Assim, tipo, ele ter saído é um marco, um fim da banda e alguma coisa que a banda nunca recuperou, que eram as influências que o Kevin Moore colocava na banda, nenhum outro tecladista teve. Todos os outros tecladistas foram diametralmente diferentes do que era. Porque, assim, o fato dele ser amigo do John Petrucci de infância fazia com que eles tivessem talvez um diálogo muito mais sincero sobre o que eles estavam fazendo. Oh, Tipo, isso não tá bom ainda, isso precisa melhorar, isso tá... Que é uma das coisas que a gente fala mal do Dream Theater hoje, que é de olhar e falar, pô, o Dream Theater parece que não tem alta edição, parece que não tem ninguém falando pros caras, pô, tá ruim isso, vamos trabalhar mais, não tá legal essa passagem. Então acho que é isso. Aí o outro fator é um acidente que aconteceu nessa turnê. como é que é? Um glorioso acidente. Como é que é? Sim. Eu depois até fui pesquisar e realmente, eu sempre pensava que isso era lenda, mas é fato. Pensaram como é que é? O Labri come comida cubana, tá viajando e tem uma intoxicação alimentar, passa mal pra caramba, vomita. Daí é aquela coisa que assim, eu entendo, cara, mas tipo, como é que é? Ele passa mal, vomita, ferra as cordas vocais, esse processo de intoxicação. E como é que é? Menos de um mês depois o cara tá em tour, entende? Tipo assim, não basta ser pai, tem que participar, não basta detonar, o cara vai lá e força a barra. Mas que pra mim também me deixa triste, ainda mais pensando no Metrópolis e outra, no Scenes from Memory, perdão. É o auge, pra mim é o auge do que o Labrie tinha para oferecer no Dream Theater, digamos assim. Eu acho que é esse último retrato, e daí aqui a história infelizmente muda.
Então, assim, é muito engraçado que quando eu volto no tempo pra lembrar, assim, a primeira coisa que eu não gosto do disco é do vocal do Labrie. Eu acho que esse Labrie querendo cantar agressivo na época me incomodou muito. Óbvio que hoje em dia é ok, é legal, assim, tipo, não é problema. Muito que ele faz depois é muito pior. Mas na época foi assim, tipo, eu lembro de colocar o CDzinho pra ouvir e tá assim, mano, o que o Labrie tá querendo fazer aqui? Ele não é isso, sabe? Eu quero minha voz de fuinha de volta, não quero essa tentativa de soar como um David Mustaine dele. Mas assim, é... obviamente depois que ele tem o acidente ali, que ele rompe as cordas vocais, uma intoxicação alimentar, ele tem que voltar para o médico, tinha falado que ele precisava de repouso, ele volta para estrada imediatamente depois, ele não aguenta, ele começa a desafinar os bootlegs dessa turnê horrorosa, e tinha um bootleg do Japão deles, que era um negócio enorme, assim, de como aquilo foi uma cópia que virou, todo mundo teve acesso, e era muito ruim as desafinadas que ele dava. Então, eu ia assim, mas pra mim tem uma questão que esse bootleg do Japão foi um bootleg que me fez começar a gostar mais do Awake por causa do bootleg. Porque o disco em si, quando eu ouvi das primeiras vezes, ele não me convenceu, assim. Aí vendo esse bootleg que eu comecei a dar mais valor pras músicas e aí dar outra chance e ouvir com calma. Aí porque a gente fala da geração de quando você tinha um CD, né? Que eu ganhei o CD de Natal, era 2 semanas ouvindo CD até você entender tudo. Então você tinha, era obrigado a ter muito mais paciência com uma coisa que você não gostava na primeira ouvida do que hoje em dia você tem, né? Mas é interessante porque isso vai aparecer depois. O momento é legal porque isso vai aparecer depois. Vamos embora, vamos para aquela parte que a gente gosta, então, para a parte de decompor, passar a faca e olhar. E a gente começa com a primeira música, a gente falou de dormir, falar justamente do posto de acordar. Tinha a piada que é duro ficar awake ouvindo awake. Exatamente. Trum, pá. Mas aí falar do ficar acordado. Aí tem Six O'Clock, que é a música que eu brinco, que muitas vezes acordamos na manhã de Natal às 5:30 da manhã, para todo mundo ficar no ICQ no Mirk. Uhum. Vamos ouvir Six O'Clock às 6 da manhã, para que o Six O'Clock on the Christmas Morning toque da mesma hora. Isso era legal. Isso como é que é? Nunca aconteceu de eu fazer isso, mas eu lembro que quando tinha lista de e-mail, quando eu ia ver, checar o e-mail, tinha lá 25 de dezembro, 6 da manhã, um monte de gente postando isso. Acho que isso é um belo retrato do que era, sabe? Acho que isso é um belo, do que a gente falou, um belo retrato. É uma bela música também. Como a música é boa, assim, letras do Kevin Moore que fazem muita falta na Dream Theater hoje em dia, uma letra legal dele também. Os samplers muito bem colocados Era uma banda ali. cinematográfica nesse aspecto de usar sampler de outras coisas para compor assim essa coisa. Então, aí é o Kevin Moore, né? O Kevin Moore tinha essa coisa que ele era muito mais U2 e Goblin do que ele era Yes. Né? Exato, 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 exato. Então, essa coisa de querer criar, soar como uma trilha sonora de filme, mas sem ser aquela trilha sonora de filme clichêzão da Disney, de ser pegadas que dão uma atmosfera legal, assim, o Kevin Moore fazia isso muito bem. Mano, nunca mais teve ninguém capaz de fazer isso. E aí esses samplers que dão essa pegada pra criar essa atmosfera diferente pra música. Total, total. Depois a gente tem Karinauê, também conhecida de Kaurina Web, também chamada de Karinauê, que eu acho assim de novo, é Kevin Moore jogando fino da bola, sem precisar fritar, um teclado que assim é aquilo que você falou que é exatamente o oposto. Acho que esse cansaço do Jordan chega num certo ponto assim de, aqui era ele fazendo o oposto disso. Eu gosto como é que é, apesar de você ter falado que não, mas aí eu gosto dessa voz do Labrie aqui, tipo, sabe, sendo agressivo, colocando força na voz. Então, É, eu assim, gosto da voz também, assim. Eu achava na época que me incomodou, assim, que eu não tava ouvindo o Dream Theater porque eu tava querendo ouvir alguém cantando rasgado. Aquilo me surpreendeu e num primeiro momento eu não gostei. Eu demorei a levar isso a sério e gostar dessa voz do Labrie. Mas essa é uma música pesada ali, a letra dele com o Petrucci, né? Meio confessional ali, isoladinho e tal. Não me encaixa em nada. Mas a música tem aquela pegada meio Tonte em Cobra, assim, assim, na partezinha da música. Então, é uma música assim,
Se eu tivesse que editar o disco para o disco ter 60 minutos, era uma música que eu tiraria do disco, pensando nessa. Fazer o disco não ser, era CD 75 minutos. Vamos jogar esse disco para 60 minutos. Ou 55 minutos. Essa era uma música que eu limava. Acho que é uma música que não agrega muito. E aí lembrar que em 97, a primeira vez que eles vieram pro Brasil, eles tocavam Core na Web na versão 90s Metal, né? Que eles chamavam de Cotton Nine Inch Alice Tools. Cotton Alice's Nine Inch Tool Garden. Então era toda. A música era toda torta, arrastada. Meio estranha. Mas é até legal hoje. Quando eu ouço aquilo, dá boas recordações. Exatamente. Faixa 3 pra mim, uma das. Que tu vai lembrar uma coisa que eu falo depois, o Thiago já falou, pra mim data no momento, não é datada, mas data no momento. Innocence Faded. Eu acho essa música linda pra caramba. Eu acho uma música totalmente underrated da banda, um dos melhores trabalhos do Petrucci. Eu acho assim, ó, Petrucci assim jogando fino da bola. E, de novo, por mais que eles estavam quebrando o pau, ele e o Kevin Moore, como os dois musicalmente se acertavam, como era uma parceria que um sabia levar, um sabia jogar a favor do outro. Eles se complementavam, né? Eles tinham, porque o estilo do Petrucci muito mais técnico e o Kevin Moore com um estilo muito mais de feeling, de atmosférico, era uma complementação que o Dream Theater nunca mais teve depois que ele saiu. E assim, a saída do Kevin Moore não foi tanto brigada, né? Eles não estavam, eles começaram a ficar distantes mesmo. Exatamente. Eu lembro que as pessoas falavam que quando você pega nos discos do. Quando você ouve aquele live em Tóquio do Dream Theater, e tem uma sessão para você ouvir com os comentários, dá pra ouvir se você tiver o DVD. Nos comentários, eles falam que tem uma hora do solo que eles estão tocando, fazendo um solo ali de improviso, e o que eles falam, que era a turnê inteira, o Kevin Moore nem aparecia naquele solo. Aí como eles estavam gravando um DVD ao vivo, um vídeo ao vivo, né, DVD nem existe na época, pra esse show, ele foi lá e apareceu fazendo umas caminhas, o que pra eles era muito estranho. Assim, só porque a gente tem câmera de vídeo, agora ele quer aparecer, né? Porque já tava, essa distância entre eles já estava acontecendo. Então não era uma briga que teve. Tanto é que ele sai quando o disco tá mixando, né? E ele sai dos tipo. Sai e desaparece. Exato. Chega, vende todas as coisas dele, pega um carrinho ali e vai embora. Então não tinha uma briga, mas tinha uma distância aparecendo. E a letra meio que. Que tu te fala, que a letra começa falando disso. Essa é a raiz da letra, apesar dele florear bastante, como ele sempre faz. No final deve ter Jesus em algum momento da letra. Padrão. Mas, assim, essa foi a música que, na hora que eu ouvia, passou na terceira música e falou: opa, esse é o Dream Theater de volta, o Dream Theater do Imagine and Words de volta. Assim. Eu sei que só coloca que eu achei legal, mas não gostava do vocal do Labrie. Quando na web eu achei meio forçado. Aí quando entrou, e não sei se ele falei: opa, esse é o meu Dream Theater. Exatamente. Esse é o É. Dream Theater que eu aprendi a amar que eu alucinei no Imagine and Words. E aí aquela sessão final de solos do Petrucci fritando todo possível e imaginável. Mas é legal porque é um Petrúquio fritando, mas eu tenho saudades desse Petrúquio que fritava e que, sei lá, devia ir dormir ouvindo David Gilmour, entende? Eu tenho muita saudade disso, sabe? Hoje ele tá querendo fritar e vender creme pra barba. Então, o Petrucci, ele tem essa questão de, tipo, ele tem um senso melódico sensacional. Isso é uma das coisas que não dá pra criticar. Mesmo nas músicas ruins do Dream Theater, tem sempre um senso de melodia que ele consegue colocar, ele é muito bom compondo isso. E daí, Será? seguindo, vamos, como é que é? Agora a gente vai para uma trilogia. Outra, como é que é? Agora começa a unzipar o Dream Theater. A trilogia. The Man Beside It, A Mind Beside Itself. Começamos com a trilogia, ou como é que é? Erotomania, mas também conhecido como Trotomania, por conta do erro do encarte. É assim, eu acho aquilo, na Innocence Faded, o Dream Theater que eu gosto voltou, assim, tá? Mamãe, voltamos, né? O Dream Theater voltou. E aí, Erotomania já começa, tipo, das pegadas de saber colocar música clássica aqui e ali, de colocar, fazer solos que os tempos vão se mudando. E aí você saber colocando uma pitadinha de músicas futuras aqui a colar pra você, servindo quase como se fosse um teaser do que tá pra vir. Então, aí já começa a coisa, já começa a ser o Dream Theater, voltando a falar nos termos que eu gostava da banda.
E aí passamos para vozes, para voices. E aí eu vou dizer, filho da mãe, essa música, o clima dessa música, tudo vai armando, vai explodir aquilo que a gente falou, acho que foi no disco do Bruce Dickinson, vai explodir lindamente bem. E para mim é uma das, como é que eu brinco assim? Para mim é uma das melhores performances da carreira do Labrie. E eu acho que para mim um dos maiores indicadores de como é uma boa performance da carreira do Labrie é o modo como ele faz a pronúncia das palavras. Ele tá cantando e ele tá pronunciando e você consegue pegar muito bem, assim. Eu acho, assim, tipo, top notch das coisas do Labrie. Para não falar da música, mas eu gosto de falar, assim, que ele vai ser agressivo, ele vai ser malvado, mas ele vai estar no clima legal. Então, assim, é uma das duas melhores, se não, vai tocar com o Rei Contra depois. Uma das melhores coisas que ele faz na história da banda. Eu acho pra mim a melhor música do disco é essa, assim, fácil, sabe? Tipo, momentos que eu discordo, mas ouvindo o disco é a que eu lembro, porque é a música de uma baita construção de climas e de tempos, assim, onde a gente é uma música que você pode falar que é quase Doom, se você quiser. Ela começa devagar, ela vai se construindo, ela vai ganhando tempo, ela vai solta a velocidade, recolhe a velocidade, tudo isso acontecendo, fazendo um sentido com essa letra meio tipo, da pessoa meio esquizofrênica ali, tentando lidar com uma perda de alguém, totalmente. Letra totalmente mal. As letras difíceis de entender exatamente o que está se passando, mas tem essa questão que da doença mental colocada por uma pessoa passando por esse problema. E assim, mas as construções, sabe? Tipo, ele tem o solo épico o principal solo da carreira do Petrucci tá ali, mas não é que é um solo que é gratuito. Ele tem aquela parte da música que ele vai entrando em crescendo ali, até chegar na hora que o solo vem e derrama. Toda aquela pressão se destroça num solo sensacional. E a música tem muito disso, acho que é o Dream Theater que inclusive essa foi a música que eu lembro de estar vendo ao vivo no Japão e ficar capturado, sabe? Tipo, olha essa música, como que essa música não me chamou tanta atenção ainda. Aí vai ouvir no disco e vai prestar atenção certinho no que é ela e aí começa a falar. Sensacional isso aqui. Aí nós fechamos a gloriosa trinca com The Silent Band, então vai fechar isso aí. E eu gosto porque assim, parece que a banda vai te oferecer um bálsamo, uma pausa, uma música super bonita, para depois vir para uma parte realmente mais dark, mais adiante. Mas é uma música que ela é tão legal que depois ao vivo ela também rendia um momento mais calmo, um momento mais divertido assim no show. Então, ela não faz sentido, mas ela faz muito, mas assim, aparentemente a história fala, mas ela faz muito sentido no disco todo. Não, e ela, mesmo na trilogia, né, ela alivia toda aquela tensão, né, porque a Voices termina carregada ali, né, por mais que o solo quebre toda a tensão dela, ela volta tensa e ela termina Voices, ela termina tensa, ela termina, sabe, e aí entra uma acústica que te acalma de volta, te tira de toda aquela tensão mais bonitinha e tal. Ao vivo a banda costumava tocar essa versão com guitarra elétrica, fazendo mais solos tal, tipo bateria. Mas ela é perfeitinha nessa versão acústica mesmo dela do disco. Né? Funciona muito bem. Teve um clipe pra ela que o Theater achava que ia ter milhões, teve uma grana atrás pra fazer tratamento e tudo. Portnoy que fez a direção do vídeo, a estreia dele como diretor, e acabou não tendo execução nenhuma. A MTV ignorou. Legal, só que não. E aí vamos para 7, The Mirror. E eu só vou fazer um comentário sobre essa. Vou fazer dois, mas na verdade o primeiro é o melhor de todos. Essa é uma música tão boa, mas tão boa que The Mirror é a música que o Mamonas Assassinas copiou. Então tá lá, é a música que tipo, tá até na história da música brasileira. Eu acho que para mim assim é exatamente a hora que o DT sabia andar, sabia ser prog, sabia ser metal sem deixar de ter o saborzinho do. Perdão, sabia ser metal sem perder o sabor de ser prog. E, de novo, aqui a gente tá falando do Kevin Moore, ele me lembra muito o tecladista do Faith No More, o Roddy Bottum. Tipo, aqui tem uma coisa que vai fazer uma ponte entre essas bandas, assim. E, de novo, uma senhora música também. Então é a parte, a Puppies on Acid, né, que tá na introdução da introdução de Take the Time no ao vivo no Japão. Eu lembro que quando eu
tive esse acesso ao vídeo do Japão, eu já tinha ouvido Awake, né? Então eu falei, nossa, os caras estão tocando uma parte de The Mirror no negócio. Depois que, Puppies on Acid e tal, tem nome essa parte introdutória do disco, que é a parte que o Mamonas copia, então é capaz do Mamonas ter visto o vídeo do Japão pra fazer igual, assim. Não necessariamente o Awake. Mas assim, a música é pesadona ali, a primeira letra do Portnoy que entra no disco, né? Porque ele já tinha escrito a letra da Change of Seasons e Change of Seasons não entra no Embrace the Words pra decepção da banda. E é a primeira parte da saga da cachaça, se a gente for parar ali, a É. primeira letra dele lidando com a, tipo, a dificuldade que ele tinha de controlar as bebedeiras dele. E, sim, a música demo dela no Awake Demos que tem nos streams pra você ver, tem 10 minutos, porque ela tem a Lai, que é a próxima música, ela tava incluída numa parte final, assim. E eles pararam. Pra quem essa é uma curiosidade, pra quem quiser pegar, porque sou estranho, porque não parece que é uma parte instrumental longa a Lai. Tipo, você já pensa, a gente já conhece ela como música, mas se você ouve essa Demi de 10 minutos, você vê que ela é uma sessão instrumental do final da música ali. Mas essa é uma música boa. Vou dizer, não é das músicas que eu sou mais apaixonado do Dream Theater desse disco, mas é. Ok. Talvez outra que eu tiraria do disco se eu tivesse que fazer esse disco de 60 minutos. Faixa 8, Lie, eu adoro essa música e é uma que é triste falar isso, mas assim, hoje eu tô muito pendendo pro Kevin Moore e pro Labrie. Ah, Desculpa, essa é aquilo que o Labrie nunca mais vai conseguir fazer. Entende? Dói falar isso, é triste falar isso. Aquela que o Labrie nunca mais vai conseguir fazer e que o Dream Theater nunca mais vai conseguir fazer sem o Kevin Moore, eles não conseguem escrever uma música que nem essa de novo. Porque por mais que ela seja pesada, até aquela levada de ritmo, de groovezão, que é o que o Dream Theater tenta fazer muito, falta um contraponto e o Labrie e o Kevin Moore era o contraponto pra banda nessa hora, de saber conciliar, criar as transições de atmosfera, como que aquilo ia fazer da parte mais agressiva para a parte mais melódica. Então é um Dream Theater que a gente olha e fala, o Dream Theater que morreu ali, né, basicamente, nesse disco. E aí depois vem uma que pra mim é assim, a gente tá falando que eu disse que eu ia pescar e agora explico isso. Aí depois vem a 9, Lifting Shadows of a Dream, que é assim, craque da rodada, senhor James Labrie. Ele sabe, ele e o Kevin Moore, mas os dois vão conduzir a música até os climas, aquilo de novo. Talvez seja uma das marcas, além do alto uso mas que funciona do alto uso de samples, de outras gravações, de outras coisas junto, de outras vozes. Essa coisa dele e do Kevin criando o clima, e aí depois ele estoura. E eu brinco assim, tipo, aquela guitarrinha do John Petrucci, assim, copiando, xerocando o The Edge, assim, mas sabendo encaixar isso numa coisa metal, sabendo fazer com que isso virasse metal. E a gente tava falando de comer o disco. Essa me lembra um pouquinho depois, me lembra 98, que é quando eu tava ouvindo isso aqui. Mãe do céu, isso aqui. Eu comi o CD vindo pra faculdade, entende? Eu comi o CD de manhã vindo. Eu sei em que lugares eu ouvi essa música no Discman. Então, essa foi quando saiu o disco a primeira vez, eu fiquei, deu uma interrogação na minha cabeça. Não foi aquela que eu não gostei, mas eu achei estranho, tá? A história dela é de ter o Mayang ter aparecido com só mais ou menos a ideia melódica dela e um poema assim, como que eu vou transformar isso e eu baixo bum 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 bum, sabe? E como que a gente transforma isso? Aí o Petrucci veio e colocou essa guitarrinha The Edge e aí tem o Kevin Moore colocando o teclado The Cure Disintegration total ali, sabe? Aquela atmosfera de Disintegration carregadona do The Cure pra dar naquela pegada, assim. Então, hoje é uma das músicas que eu mais gosto do disco, assim. Mas na época deu aquele nó na cabeça, mas aquele nó bom, sabe? O que, Exato. que é isso que tá acontecendo? O que, que os caras estão trazendo? O Dream Theater sempre teve de música pop ou progressivo. E as pessoas não pegavam isso, sabe? Só não pescavam essas referências do jeito que aquilo aparecia pra mim como o que faz o que faz essa cola dar certo, sabe? Faz eles soarem diferentes, não é só ter metal e progressivo, tem essa cola pop aparecendo aqui a colar.
Não, o que eu ia falar só pra dar Lifting Shadows antes de terminar é a primeira dos plágios do YouTube, né, que o Digiter vai fazer, que depois vão ter outros, assim, nos próximos discos. Tem o disco inteiro chamado Octavário, mas tudo bem. Exatamente. Não, e tem as demos do Fallen to Infinity, inclusive duas das melhores demos do Fallen to Infinity que não entraram no disco são plágios do YouTube. Exatamente. É, isso é outro ponto polêmico de Dream Theater. É uma banda que, às vezes, o que ficou de fora é muito melhor do que entrou no disco. Aí vamos lá, como é que é? Penúltima, que pra mim é Dream Theater in a Nutshell, Scared. Pra mim é a música que resume tudo que é o Dream Theater. Pra mim, eu sei que tem outras fases da banda, eu sei que tem outras coisas da banda, mas pra mim é a música que resume o Dream Theater perfeito. Assim, acho que é a música, uma das músicas mais completas deles, uma das músicas que entrega exatamente o que eles sabem fazer, mas sem se atropelar, que eu acho que é o problema. Justamente volta para Night Terror que a gente estava falando antes. Petrucci, assim, inspirou, assim, ó, total no modo Gilmour, que era aquilo que acho que para mim era o que diferenciava ele da turma da fritura, era saber temperar bastante com alma na hora de tocar solo, não fritar, que é uma coisa que hoje não gosto mais muito. A gente estava falando de voices antes, mas para mim aqui o Labribs está brincando, assim, ó. Ele vai desde a parte vai jogar, vai estar sussurrado, vai ser mais agressivo. Tanto é que tem uma hora, não lembro que parte da música, que ele termina, ele vai levar, ele e o Kevin Moore vão levar a música para um tom mais agressivo para deixar a entrada de uma parte que o Portnoy conduz mais no terror da bateria. Então, assim, para mim aquilo que a gente falou, é o auge desse Dream Theater, é o auge do Dream Theater que a história depois levou para outros caminhos. Mas é tipo assim, tá aqui o auge dessa formação do Dream Theater. Não diria que é o auge dessa formação do Dream Theater, assim. Acho que o auge dessa formação do Dream Theater tá no Imagine Words. Tá na Learning to Live, tá no Take the Time, tá na Metrópolis. Assim. Pra mim é uma música que segue o que era do Imagine Words, isso é ótimo. Tipo, é o Dream Theater trabalhando as músicas em evolução, de tendo momentos que colocam. O que eu acho aí é o ponto que é a minha discussão desse disco contra o Imagine Words. Que eu acho que na Scared, que é uma música prog metal, ela tem momentos prog e momentos metal, mas ela não consegue soar prog metal do início ao fim. Acaba sendo por causa dessa seleção de momentos. E que eu acho que, por exemplo, Learn to Live, quando você compara um épico com outro épico da banda, Learn to Live ela é inteira com aquela pegada que ela não precisa ficar mudando o tempo. Agora vai entrar uma parte metal, agora vai entrar uma parte. Ela é inteira naquela, ela vai mudando tempos e sempre mantendo essa atmosfera prog metal em todos os tempos que ela tá. Na Scarage, não acho que isso é um defeito da Scarage, acho só que é uma característica da Scarage. Tem uma hora que ela vai ter aquela parte mais pesadona, continuar comandando, aí vai ter uma outra parte que ela é mais sussurrenta e tal. E funciona muito bem, é tudo muito bem construído. Essas transições são todas muito bem feitas. Que aí é a diferença que eu acho dela para Voices. Acho que a Voices ela é mais se constrói para chegar em momentos, e a Scarage tem setor, tem sessões diferentes que vão mais ou menos se trocando, se alternando, tudo muito bem feito, tudo muito bem construidinho, assim. Então, pra mim, ela é a segunda melhor do disco. Então, quando alguém vira e fala, o cara tá falando descascando Scarage, não, é a segunda música que eu mais gosto disso. Mas ela é uma música que pra mim ela é digna do Imagine Words, assim. Mas eu entendo ela, vejo ela diferente. Eu vejo que ela tem os abre aspas, fecha aspas, defeitos do Awake. A Scarage tem isso, assim. O que faz o Imagine Noise pra mim ser melhor que a Awake. A Scarage é um exemplo disso, assim. Agora, assim, a música é sensacional, a letra é legal, apesar de no final a letra ser sobre Jesus de novo, né, tipo depressão, Jesus. Mas, como tudo do John Petrucci tem a pegada Nelson Ned dele. Mas a letra é bonita, a música é boa pra caramba, assim, não tem o que dizer. Aquelas que quando eu vi o Odrin Theater tocando ao vivo, valeu a pena demais. Esperei por muito tempo pra ver o Odrin Theater tocando essa música ao vivo e valeu quando eu ouvi. Assim. Aí tem uma que eu vou antecipar. Fechamos o disco com uma que esperamos muito para ver, como é que é? Esperamos muito para ver ao vivo. E quando finalmente tiveram a discrepância, a falta de noção, a disfarçatez de tocar essa música, a gente esperava não ter ouvido, que era Space Divest, que é uma música muito legal, que é a música do, é a música do Kevin Moore, com respeito, vamos respeitar, a criança é dele, vamos respeitar essa história.
E assim, a gente sempre passou essa coisa, tipo assim, ah, não, mas peraí, nunca foi tocado ao vivo. Aí depois faz aquele crime lá. Vamos ficar com essa versão, esquece a versão que tá lá, tá? Esquece do Breaking the Fourth Wall, vamos ficar com essa versão e ponto. Eu acho que é uma música muito legal, porque assim, não digo testamento, mas essa última linha que ele deixa pra banda, a banda topa isso, acho que é uma coisa dessa coisa deles, assim, tipo, pô, beleza, vambora, grava aí. É, Eu acho que assim é muito legal como ele vai começar. E isso é bem Kevin Moore. Ele vai começar com um piano clássico e vai depois transformar isso em teclado. Ele vai depois transformar em timbre de teclado, em timbre climático, sem querer fritar, sem querer bagunçar a história, sem querer aparecer demais. Mas ele já está aparecendo porque ele está fazendo um trabalho decente. E aí tem uma coisa que, de novo, volto a colocar aqui. O Labrie quase robótico cantando. É muito legal, uma coisa que é muito legal, assim como funciona, como quase um coda, como quase um epílogo de um disco, vai funcionar super bem. E o que eu acho muito legal é aquela coisa da história da música, né? Que diz que o Kevin Moore tinha visto uma foto de uma modelo lindíssima, numa roupa meio espacial, assim, e disse que ele pirou na foto da modelo, eu acho. E isso é uma coisa que, assim, isso é uma coisa que esses músicos mais. Vamos lá, vamos falar a frase bonita que esses músicos mais excêntricos, mais doidos no bom sentido têm. De pegar alguma coisa nada a ver, de pegar alguma coisa que tu vai dizer por que que esse cara noiou nisso, por que que esse cara noiou nisso, e aquilo dispara algum divertidamente na cabeça da pessoa que a pessoa vai te entregar uma obra de arte. Eu acho que isso aqui, assim, isso era o Kevin Moore, e aí é quase aquela coisa, como é que é os... Já que a gente falou de How Do You Do, Fellow Kids no começo, os mais jovens diriam como é que é, ele faz o mic drop dele, ele larga e vai embora. Então, assim, eu brinco assim que é aquela coisa de artista mesmo, sabe? Que a gente brinca assim, o que um artista sabe fazer. Então, foi a deixada da Space Divest foi exatamente por isso. Esperei tanto pra ouvir Scared ao vivo e valeu a pena. Quando eu ouvi Space Divest ao vivo na sequência, foi, meu senhor, não, não, não. Mas é aquilo, né? Tipo, a história, o que eles dizem da saída do Kevin Moore foi ele tava numa época que tava toda a banda, tipo, o Labrie era casado, o Petrucci, o Portnoy, o Mayang, encaminhando relacionamentos de longo prazo que duram até hoje. O Kevin Moore tinha ficado solteiro, então ele se sentiu muito por fora do momento da banda naquela hora e meio que pirou. Assim, aparentemente, essa final de relação dele foi um final de relação ruim. E a Space Divest é uma letra que fala de uma relação rompida em problemas, né, não feliz. Esse jeito meio robótico do Labrie é um jeito talvez resignado, mas talvez alheio, sabe? Daquilo sem querer sem passar nenhuma emoção. Até por isso que é uma coisa que é ridícula ele estragando essa música ao vivo, porque não é uma música pra você aumentar tom, não é nada. É uma música pra você cantar naquele tom, né, nem de lamentação, do tipo, estou, sabe, não tenho sensações mais pra passar nisso. E aí reza a lenda que tem a partezinha final da música ali, é o vocal, é o Kevin Moore gravou vocal meio que pra misturar com o do Labrie, porque ele não tava feliz com o jeito que o Labrie tava soltando ali. E o Labrie falou que quando ele pegou o CD pra ouvir pela primeira vez, tava chegando esses anos, opa, essa não é minha voz aqui, não. O que tá fazendo esse backing atrás? Não é a voz aqui. Então foi, tipo, mexida de última hora do Kevin Moore ali pra deixar a música mais com a cara que ele queria. Eu acho que no Chroma Key, quando saiu o Chroma Key, os primeiros discos do Chroma Key, saiu uma demo da Space Divest cantada por ele, e que faz muito mais sentido com o jeito dele de cantar, assim, a voz dele, ele entrega uma interpretação muito mais digna pra música do que o Labrie, mesmo o Labrie não estando mal no disco. Agora, a Space Invest, por muita gente sempre falava que era a música favorita dela no disco. Teve muito fã de Dream Theater que pagava um pau para a Space Divest, que a vontade que eu tinha de falar, não, vai ouvir outro tipo de música. Tipo, é legal, a música é boa, mas não é Dream Theater isso daqui exatamente. Isso aqui é o Kevin Moore solo que o Dream Theater tem atrás. A banda até disse que se soubesse que o Kevin Moore ia sair, eles teriam limado a música do disco, porque entendem que não é uma música do Dream Theater. Kevin Moore saiu, quem entrou pra substituir o primeiro tinha uma pegada rock and roll demais pra banda, e o segundo tinha uma pegada que era o robozinho da banda, né? Você coloca aqui, eu faço o que vocês quiserem. Não era contraponto de absolutamente nada. Esse é o problema.
Isso, mas isso é um problema para outros episódios, outros momentos que dissecaremos outras crianças. E como é que é no aguardo de. É 7 de fevereiro, acho que é 7, começo de fevereiro, que é o disco do problema de sono aí. O disco como é que é? Parasomnia. É isso. O para Sônia. Para Sônia. Parasônia, o Bela já te fala. Para Sônia. Eu disse que é para Sônia. É isso, Sônia, beleza, você ganhou um disco, a Parasônia. É, para Soninha, né? 420. Assim. Como é que é? Um sonho, para Soninho, pode ser. Um sonho, como é que é? Um disco para Sônia Lima. É Exatamente. isso. Mas ficou alguma coisa de fora? É, Acho que não, né, Thiago? não falou da capa, né? Que a capa tem várias micro coisinhas das letras do disco, várias referenciazinhas ali, um mini Summary Time de um disco só do Dream Theater, assim. Não é uma capa nada icônica, eu acho, mas é uma capa legal dentro do conceito ali que tinha de ficar no CDzinho, ficava, oh, isso aqui, tá vendo? Six O'Clock, Mirror e tal, ficava procurando essas coisas que nessa época que a gente, do produto físico, isso contava muitos pontos. Assim. É que as capas onde está o óleo do Dream Theater, tipo. Esse foi o final de um capítulo. Exatamente. Mas esse não, felizmente não é o final de Soladas. Como é que é? Temos outras coisas pela frente. Tem um disco que a gente tem que fazer. Eu não vou dizer qual é, mas a gente tem que fazer aquele também completou o aniversário que a gente precisa fazer. E como é que é? Para fechar e dando o teaser desse disco, lembrando como é que finalmente temos a confirmação da volta do Armored Saint ao Brasil. Nós temos finalmente como é que é? A Ibria também confirmada no Bangers Open Air. Nós temos Armored Saint no Brasil confirmado. Dark Angel também. É isso, pessoal. Muito, muito obrigado pelo seu play. Muito, muito obrigado pela sua atenção. É isso, né, Thiago? E se o delay deixar, teremos episódio. Não, depois eu delay e o overlay, já diz o outro. Obrigado, pessoal. Muito, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.